Eu sou turma. da fase, quem era do Clube Grace, do Carlos Grace Júnior, não podia falar com o pessoal do Carson. Né? Inclusive, a gente já dividiu o mesmo prédio. O Hollis era embaixo e o Carson era em cima. Os caras não se falavam assim. Então, como é que você, quando você fala técnico, né, cara, você até citou o nome do John, como é que você fez essa transição, né, que às vezes é difícil, né, por mais que você explicou um pouquinho, acho que isso aqui, inclusive na sua geração, quando a gente já treinava e de certa forma aprendia a dar aula, né, porque era uma coisa natural do que a gente mesmo queria fazer. Por isso que minha técnica é refinada. Eu entrei na academia com 7 anos de idade com a intenção de ser professor de jiu-jitsu. Dos meus 7 até meus 15 anos de idade, eu só perdia nos campeonatos. Só perdia, mas eu nunca desisti. Eu me lembro que lá para 8 para 9 anos, foi que eu entrei com 7, mas parei e voltei. Aí eu fui com o pessoal no campeonato, até em Araruama, Academia Serrana de Teresópolis, o professor Cirilo, o professor Elias, que para mim, junto com o Zé Beleza, foram os maiores professores de criança que eu já vi. Eu me lembro que tinha um garoto de 11 anos, 11 ou 12 anos, não tinha luta, o torneio era Rio Minas. Aí eu falei, professor, posso lutar? Ele falou, tá maluco, rapaz, tu só treina uma semana e o garoto é muito mais velho, muito maior que você. Eu falei, deixa eu lutar. Não tem problema não. O moleque me jogava para um lado, me jogava para o outro, papapá. E eu me lembro que acabou a luta, todos os meus amigos, né, da academia riram de mim. Eu olhei para eles, eu vou ser melhor que todos vocês. E virei melhor do que todos eles. Muitos hoje aprendem comigo. Assim, a risada, o bullying que eles me fizeram aquela vez, foi a melhor coisa que já existiu na minha vida, que eu pude lutar para mostrar para eles que eu ia ser melhor. E aí, dos 15 anos para cima, eu falei assim, quando eu mudei para a casa do Renzo, com 14 anos, eu falei, agora eu posso ser campeão. Como é que você fez essa mudança pro caso do Renzo? Eu jogava hóquei, eu treinava jiu-jitsu, né? E eu treinava nessa academia que eu te falei, em Teresópolis, no qual era uma grande academia para criança, mas passava de uma certa idade, 16 anos para cima, tu não desenvolvia. O foco era criança. O foco era criança e também era mais pobre, né? Teresópolis é bem mais pobre do que uma zona sul do Rio de Janeiro. Então as pessoas não focavam mais em jiu-jitsu, os caras já pensavam em ir para a faculdade, pensavam em trabalhar. E aqui não, o cara aqui no Rio já era playboy, sempre treinava, estava sempre treinando, estava ou surfando, pegando, tinha uma condição. Como eu te falei, para treinar jiu-jitsu aqui no Rio, antigamente tu tinha que ser classe média para cima. Sim. Né? Era quase o mesmo preço de uma faculdade. Daí eu treinava jiu-jitsu nessa academia, no qual a gente voava com uma asa só, sabe quando corta a asa do pássaro e o professor te limitava? Meu irmão, é só isso. E daí eu treinava hóquei sobre patins, né? Eu era goleiro de hóquei, meu apelido é Soneca, porque eu tomei uma bolada na cabeça e desmaiei, né? Sou várias vezes campeão brasileiro de hóquei, campeão estadual. É mesmo? Jean-Jacques Machado era um dos melhores backs do Brasil. Aí dali eu conheci o Jean-Jacques. Mas espera aí, só pra gente entender essa história. O Jean-Jacques morava aqui no Rio e você morava em Teresópolis. Jean-Jacques morava em Teresópolis. Ele morava lá? A família Grace, muitos moravam em Teresópolis. Em Teresópolis. Eu ia pra lá final de semana. E daí, no hóquei, eu tive a oportunidade de conhecer o Renzo, né? Ali eu conheci o Renzo, fiz amizade com o Ryan. Como que você conheceu ele? Conheci no hóquei, ele me viu jogando, arrumando briga com os outros, que eu era brigão, sempre gostava de brigar com alguém. O cara com aquele stick, né? Bateu na minha máscara, eu fui lá dele no meio da perna dele, aí começou a briga ali. Aí o Renzo falou, você é valente, hein? Gostei de tu, hein? Pai. E eu já conheci o Renzo de nome. E daí conheci o Ryan e conheci o Ralph. Aí o Ralph, aí virou meu amigo o Ralph. Tu quer passar um final de semana lá em casa? Vamos pra lá. Aí eu vim no final de semana, tô lá até hoje. Nunca mais saí, fiquei um agregado eterno. Aí ali eu já vivi o jiu-jitsu. Aí tinha que ser mais valente, porque, colava com o Ryan, colava com o Ralph, quebra-mar, né? Aquelas brigas de Raul, quando o pessoal do Pontão do Leblon. Então aí, da João Lira. Então já comecei ali a viver o jiu-jitsu, ser bravo do jiu-jitsu. E tinha, né, E cara? depois eu fui morar na Zona Sul.
no Leblon. E a gente até falou que, de certa forma, você foi um apaziguador aí dessa Eu sou turma. da fase, quem era do Clube Grace, do Carlos Grace Júnior, não podia falar com o pessoal do Carson. Né? Inclusive, a gente já dividiu o mesmo prédio. O Hollis era embaixo e o Carson era em cima. Os caras não se falavam assim. Então, por causa de briga de família, os alunos não se falavam. Aí eu fui morar no Leblon. Aí eu me lembro que eu já conheci o Toco, que era meu adversário, e o Rodrigo Medeiros, porque os caras eram meu adversário no tatame, mas eram meus amigões. Eu amo todos eles. Aliás, agradeço eles por terem te moldado aí do jeito que você... Exatamente. E daí eu descobri a oficina do Guaraná, onde os caras faziam açaí com xarope, porque o açaí que a gente tomava era com água de coco, com tâmara, com maçã, não era tão gostoso. Com xarope de Guaraná não era tão saudável, mas era tão gostoso. Aí, às vezes, descia o Soca, que também já foi da Zona Sul, que veio da Zona Sul morar aqui, descia o Draculino, o Gordo, a gente ia lá, tomava, os caras dormiam na minha casa, e voltava. Aí eles já começaram a se misturar com o pessoal do Carson. O Soca odiava o Rodrigo Medeiros do Carson, o Rodrigo Medeiros odiava o Soca. Aí um dia eu apresentei os dois, os caras começaram a se gostar, todo mundo virou amigo, aí começamos a andar junto. Aí eu abri minha academia com o Zé Beleza na Gávea, às vezes o Vitor Belfort treinar lá, o Amauri, às sexta-feiras eu deixava aberto para todo mundo. Então, na verdade, acabou com essa... A gente se tocou que a briga de família estava afetando a gente. Sim. Era a briga lá do Carson com o Crowley, com o Carlinho. Sim. A gente não tinha nada a ver com isso. E daí a gente começou a ficar amigo, aí o Carlinho montou a confederação, aí o pessoal teve a oportunidade de conhecer o Carlinho, e todo mundo começou a se gostar assim. Aí a gente viu que começou a mudar a história, né? Eu tô te falando, a minha geração, para mim, foi a melhor do jiu-jitsu. Foi a ponte do jiu-jitsu antigo pro jiu-jitsu moderno. Sim, e foi importante, né? Inclusive essa junção, né? Da galera se unir de alguma forma, né? Eu me lembro quando eu era moleque, eu vi o Bolão. Pô, cara, um dos caras mais maneiros que eu já vi, um dos maiores professores de jiu-jitsu, um dos maiores lutadores. E eu vi o Bolão e eu fazia plano pra juntar ele, pra comer ele na porrada, porque ele era muito maior que eu, né? Então eu já falava com o Ryan, vamos pegar, vamos fazer. Eu planejava tudo isso. Hoje em dia, aí depois disso, a gente pôde conhecer a essência de cada um. Sim. Sim. E você tinha esse negócio, que você nunca foi um cara muito grande, né, cara? Então, porra, no meio de uma galera que provocava, né? Então, assim, normalmente sobrava pro menor, né? Não, geralmente o cachorro mais bravo é o pincher, né? O pequinês.